Não tem como você empreender se você não lidar bem com pessoas. Que prato que eu posso te quebrar? E aí eu fiz a transição com muito medo, com muito frio na barriga. O marketing já tem que estar ali na planilha de custos como essencial. Porque ninguém faz nada sozinho, Vivi. A verdade é essa. Não deixe de trabalhar o seu comercial. A pessoa quebra, por se ela não tiver maturidade para isso, né? Olá! Empreender não é fácil, né? Se você está assistindo esse episódio, você também chegou aqui com essa dúvida. Quero aprender mais sobre digital, quero entender como é que isso funciona. Ou, de repente, você já está na jornada, mas está cheio de dúvida. Seja bem-vindo. Esse aqui é um canal onde a gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre como são os bastidores aí do digital, para quem já está com a mão na massa, o que deu certo, o que não deu certo. Eu sou a Viviane Faria, professora aqui da M2BR Academy. Também dou aula de Instagram, de YouTube, de LinkedIn. Então, você vai me ver por aqui se você for ter uma aula com a gente, uma aula ou outra, tanto no online quanto no presencial. Seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui com essa maravilhosa e eu vou começar assim um pouquinho informal, porque ela tem muitas skins. Então ela tem a skin mãe, ela tem a skin empreendedora, a skin esposa, a skin de quem saiu do digital, de quem já foi social media, de quem é empresária, de quem é sócia em várias empresas. Eu tô falando com a Carol. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Vivi. E aí a gente vai começar esse papo, né? Pra quem tá começando aí, tá na dúvida, né? Contando um pouquinho da tua trajetória. Mas eu vou deixar você contar, né? Pra quem chegou agora aí, entender do que a gente vai conversar hoje. Bom, boa tarde a todos que estão vendo. Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Pode ser a hora que a pessoa estiver assistindo. Então vambora. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom, pessoal, como a Vivi falou, eu sou Carolina, sou sócia fundadora da agência de marketing 2 Cliques e sócia do grupo Dobra Company. Sou publicitária, tenho mais de 20 anos de carreira aí, enfim, trabalhando em grandes empresas antes de virar empreendedora, né? Então, trabalhei na antiga BR Malls, que atualmente é a Allos, que é a maior companhia de shopping centers da América Latina. Trabalhei em multinacionais, até que em determinado momento eu decidi fazer minha transição de carreira e hoje eu sou empresária. Fundei a 2 Cliques, que é, como eu falei, uma agência de marketing, e hoje sou sócia de várias outras empresas também. Acho que eu tomei o gostinho aí por esse mundo empreendedor. Pra quem vem do CLT, né? Eu também venho do CLT. Então, aquele quentinho do CLT tem uma hora ali que você começa a pensar, dá pra fazer diferente, dá pra fazer do meu jeito, queria estar fazendo outra coisa. Me conta um pouquinho, Carol, quanto tempo tem a 2 Cliques? A 2 Cliques tem 6 anos. 6 anos já. Uhum. Muito bacana. Passamos do risco dos 5 anos já. Já, do susto, né? Aham. A Carol, ela vem do digital, né? Mas antes disso, ela era... Me conta um pouquinho. Onde você trabalhou na BR Mall, você trabalhou onde? Se conheceu aonde? Me conta um pouquinho disso. Nossa, onde a gente se conheceu foi... A gente trabalhou junto já, mas antes disso, acho que nos conhecemos na vida pessoal, né, Vivi? Mas falando um pouquinho da minha trajetória, e até como eu planejei minha trajetória como um todo, né? Na realidade, eu sempre quis trabalhar em grandes empresas quando eu fiz publicidade, né? E comecei a minha carreira... enfim, no grupo Hermes, comprafácil.com, então é a raiz do e-commerce do Brasil, tá? Chegou a ser um dos maiores e-commerces do Brasil na época, concorrendo ali com americanas.com, B2W. Só que eu queria mais. E aí fiz a minha transição para uma multinacional, que é a Michael Page, que é de recrutamento e seleção. Experimentei um pouco, né? Saí um pouco da área de marketing, experimentei um pouco uma área diferente, mas não me identifiquei. Fiquei 1 ano, até que eu fui para a antiga BR Malls, como eu falei, para o mercado de shopping centers e me apaixonei. Lá foi uma grande escola de marketing e comunicação da vida. Eu fiquei durante 8 anos na companhia, fui muito feliz. Foi onde eu realmente me apaixonei pelo marketing e na comunicação. Eu lembro que você gostava muito do marketing do Shopping Tijuca. Fui Shopping Tijuca. Xodó, né? Fui Plaza Niterói, depois eu fui pro Shopping Vila Velha, virei gerente de marketing lá. Entrei como analista, saí como gerente da companhia. Só que eu sempre tive, até antes desse boom de empreendedorismo da pandemia, né, que eu acho que teve um boom muito forte, né, de pessoas querendo empreender, mas desde muito nova eu pensava em ter o meu negócio, né, só que assim,
eu sou muito pé no chão, Vivi. Então, eu não queria fazer nada na aventura. E eu já tinha uma carreira consolidada, eu estava muito bem na companhia, eu gostava do que eu fazia. Só que aquela vontade de empreender ainda morava dentro do meu coração, né? Então, eu comecei, acho que como muitas pessoas começam, pegando algumas contas de social media, só que o negócio foi crescendo muito rápido. Tanto que logo assim, quando eu comecei, né, eu estava ainda trabalhando como CLT, eu já estava contando com a ajuda, comecei a contratar freelas, contratar pessoas também para me ajudarem, e eu fui fazendo a transição de carreira de uma forma gradual, até que chegou um momento que eu tive que tomar a decisão, né, ou eu arriscava tudo e realmente seguia para esse caminho empreendedor, ou eu ficava ali no CLT, que também me fazia feliz, mas que não era aquilo que eu queria. E aí eu fiz a transição com muito medo, com muito frio na barriga, porque, gente, dá medo mesmo. Assim, se eu pudesse dar uma dica para quem tá assistindo, é que se for fazer a transição, faça de forma planejada. Se planeje financeiramente. A gente vai chegar nessa parte. Eu já tô dando um spoiler aqui. Já tô dando spoiler de tudo. Mas a questão é essa, você, diferente de mim, quando eu entrei no digital, foi mais uma questão de empurrada, porque eu era da hotelaria, e depois eu tive a questão de viajar, né, meus alunos sabem que eu fiquei 9 anos aí viajando pelo mundo, então eu fiquei especialista em passar entrevista de emprego, e como eu não era feliz no turismo e hotelaria, eu ficava, vou arrumar um emprego para juntar um dinheiro para fazer a próxima viagem, eu fiz isso durante 9 anos. E aí, quando eu fui pro MBA em gestão empresarial, que eu gostei da parte de marketing, eu fui fazer a faculdade de marketing, já a segunda faculdade, e aí eu fiquei naquela, ainda vou para hotelaria, volto para a indústria farmacêutica, e aí veio a pandemia, e aí eu falei, preciso de um trabalho, e aí eu já estava começando a fazer os cursos aqui, na M2BR, e foi quando eu falei, não, eu preciso meter a cara, então, tipo, não foi uma escolha do tipo, vou fazer a transição, foi, preciso de trabalho, e vamos ver, então, se o digital realmente vai rolar, e foi quando eu me apaixonei pelo digital. Você já fez o caminho diferente, você já estava ali no teu quentinho funcionando, muita gente que está assistindo agora vai se identificar com você, porque tá nesse momento de largo o meu trabalho para meter a cara no digital, começo a aparecer no Instagram, mas o meu chefe vai ver que eu estou fazendo outra coisa. Então, assim, o que você dá de conselho para quem está pensando em fazer essa transição, né? Eu daria o conselho de não chute todos os baldes, se você tem contas a pagar, eu não tenho reserva de emergência para se manter, porque tem gente que fala, vou fazer a transição, mas o meu dinheiro dá ali para ficar ali um tempinho tentando, né? O que você dá de conselho? Então, se planejar financeiramente, eu acho que esse é uma das principais dicas, né? Então, quando eu fiz o movimento, por mais medo que eu tivesse, enfim, eu sabia que se desse algum problema, eu conseguiria recorrer àquela reserva. Acabou que eu nunca precisei recorrer, o que é ótimo, porque realmente deu certo. Você falou uma questão em relação a, será que meu chefe vai ver e tal? Eu acho que também vale se avaliar na empresa que você tá. Eu, por exemplo, alinhei a expectativa na empresa que eu tava, né, com a minha chefia na época, de que eu tava, assim, fazendo alguns trabalhos por fora, mas que não impactaria de forma alguma o meu trabalho dentro da companhia, e de fato não impactou, eu saí da companhia muito bem. Então eu acho que é saber dosar muito bem o seu movimento de carreira, até porque a gente também não sabe o dia de amanhã, né? Então fazer qualquer coisa que depois a gente se arrependa em termos até de relacionamento mesmo, dentro das empresas a qual se trabalha, eu acho que é muito complicado, né? Então eu acho que a transparência é o melhor caminho, e de novo, gente, se planejar financeiramente, porque por mais que você vá ter medo de largar uma carreira mais consolidada, o certo do CLT, que de fato é muito bom. Hoje em dia, eu como empreendedora, é engraçado que no início, principalmente, eu falava, gente, mas que saudade de alguém pagar o meu salário, né? Não sou eu que tenho que pedir pro contador fazer o pagamento. Então, assim, são ônus e bônus do empreendedorismo, né? Só que o empreendedorismo também te dá uma flexibilidade e um sabor que, pra mim, é impagável. Pra mim, faz muito mais sentido. E hoje... Um prazer de realização, né? Sim. É como se fosse um filho. Você tá fazendo, botou meta, tá realizando a meta, tá fazendo do seu jeito, né? Mas é como se fosse um filho mesmo, né? Me conta aí essa questão de quando você decidiu fazer essa transição,
e ter a agência, né? Tá ali nos dois ao mesmo tempo. Eu acho que, diferente da maioria de quem tá começando assim no susto, você teve mais tempo de planejar isso. Uhum. Você sempre atendeu um nicho específico ou você começou a atender todo mundo no começo da agência? Eu comecei a atender todo mundo e até hoje na agência a gente atende pequenas, médias e grandes empresas. É engraçado, eu posso até contar essa história, porque a gente começou em janeiro de 2020, né, no pré-pandemia, e meu primeiro cliente foi um consultório de fisioterapia e pilates, que eu tenho carinho até hoje, que abriu as portas, enfim. Na verdade, eles pediram para eu indicar uma agência, e aí eu falei, não, é para fazer planejamento estratégico e redes sociais, eu consigo fazer. E aí peguei para fazer. Já no segundo mês, em fevereiro, eu já tinha o segundo cliente indicado pelo primeiro, que era uma dermatologista, e no terceiro mês, que foi inclusive o mês que estourou a pandemia, a gente passou numa concorrência para um escritório de investimentos associado à XP Investimentos, com 3 empresas. Então a gente concorreu ali com 3 outras agências e a gente foi contratado para cuidar do marketing deles. Aí eu vi que o negócio tinha potencial e foi deslanchando. E desde o começo você entendeu que você precisava ter equipe. Sim, sim. Na realidade, eu acho que contar com grandes equipes e com equipes que você confie é fundamental para qualquer tipo de negócio. Porque ninguém faz nada sozinho, Vivi, a verdade é essa. Então, se você não trabalha com pessoas que você confie, que você sabe que quando o negócio apertar, quando você tiver algum problema, as pessoas vão tocar o seu negócio de uma forma estruturada, com os valores que você pratica ali diariamente, você não vai muito longe. A verdade é essa. E para quem tá escutando isso e tá pensando, eu preciso realmente me estruturar porque eu quero ser uma agência. Aonde que você conseguiu essa equipe? Era algum conhecido? Era alguém que você treinou? Você catou na internet? Você participou de um grupo de network? Como foi para começar a montar esse time? Depois que começa, né, pega o gostinho, mas para falar, eu vou confiar nessa pessoa aqui. Então, na verdade, a primeira pessoa que tá com a gente até hoje é uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que tinha passado por uma questão pessoal bastante impactante, enfim, acabou saindo do mercado de trabalho e eu achei que ia ser bom para ela me ajudar naquele momento ali. E ela já tinha trabalhado com marketing, mas de uma forma muito embrionária, e eu simplesmente trouxe ela para o meu lado e falei, cara, me ajuda e eu vou te ensinar tudo que eu sei. E eu comecei a treiná-la da forma como eu gostaria que ela conduzisse. Hoje essa pessoa é meu braço direito e esquerdo na agência, então... Foi um match ali que deu certo, Foi né? um match que deu certo e depois aí uma pessoa indica a outra, né? Eu também conheço muita gente de mercado, né? Já que eu já sou publicitária, já trabalhava com marketing, já tinha bastante tempo. Então, você vai pedindo indicação para um amigo ou outro. LinkedIn sempre salva a vida, né, pessoal? Então, mantenham suas plataformas do LinkedIn atualizadas sempre. Então, já contratei pessoas no LinkedIn sem nem conhecer, mas minimamente por pesquisar ali experiência, cargo. Ter a rede social profissional ativa ali no Instagram, né? Saber vender o seu peixe. Eu sempre falo isso para os alunos. Não adianta, às vezes aparecem vagas. Tem a minha galera que eu conheço que tem agência, Vivi, eu preciso de um social media, eu preciso de um videomaker. Sim. E quando a gente pergunta na turma, a maioria fica esperando acabar o curso para criar a própria rede social. Então, se você está escutando isso, abre uma outra aba aí no seu celular, no seu computador. Já olha com carinho, com mais atenção para o seu Instagram profissional. Pensa em colocar ali cases, colocar a forma como você escreve, como você trabalha, o que você faz. Porque é isso, é indicação, né? Às vezes a gente entende que a pessoa sabe um pouquinho do digital, mas não sabe se vender. Isso aí é muito importante. E por que 2 cliques? Nossa... Porque, bom, quando a gente precisa, a gente quer curtir alguma coisa, curtir alguma foto, resolver qualquer coisa na vida, a gente dá os 2 cliques e resolve a vida, abre janela e abre portas no geral. Então, por isso que a gente criou esse nome na época. E agora você tá com quantas pessoas trabalhando com você? Eu tô com 10 pessoas no time. 10 pessoas no time? Muito bom. Ter essa questão, essa visão de que precisa delegar é muito importante, né? Porque quando você começa travado, tipo, sou só eu, beleza, você vai pegar um cliente, outro, mas escalar, você precisa ter um time. E aí você entrou como sócia de outras empresas. Sim. E hoje você atua em mais quantas empresas e de que segmento?
Eu sou sócia de mais 3 empresas. E que fazem parte, na verdade agora a gente está estruturando todas elas para virarem um grupo, né, uma holding. Que são todas as empresas, elas são separadas, mas elas prestam serviços para empresas. Então, eu sou sócia também de uma agência de viagens corporativas, de uma empresa de tecnologia, enfim, configuração de redes, etc., e uma empresa de serviço e facilities para empresas. Todas as empresas, né, e por isso que faz sentido ter o grupo, prestam serviços para empresas, são negócios B2B. Então, a ideia é que a gente crie esse grupo para que... Vai conectando e vai facilitando a vida da empresa em si. Exatamente, porque é muito interessante, porque atualmente a gente atende a clientes que trabalham com todas as empresas, alguns com 2 empresas, outros com 3 empresas. Então, faz mais sentido que todas façam parte de um grupo. Legal. Pensando nisso, assim, eu era CLT, comecei a empreender, você já está há anos nisso... Tem alguma coisa que, tipo, ninguém te contou de como era empreender no digital quando você saiu? Falou, vou sair agora e tô indo. Eu acho, Vivi, que acho que as pessoas têm uma ilusão, na realidade, de que empreender no digital as coisas vão acontecer muito rápido. E não é assim que funciona, acho que é para nada na vida. Todo negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, ele leva determinado tempo para maturar. E as pessoas precisam ter paciência e resiliência para aguentar isso. Então, eu dei o exemplo aqui da pandemia, acho que é um exemplo interessante para dar até para as pessoas que estão escutando. Como eu falei, os meus 3 primeiros clientes eu consegui nos 3 meses antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, o primeiro movimento que eu percebi que os meus clientes iriam me deixar para cortar a verba de marketing ali naquele momento, eu me antecipei e falei para eles, não, eu vou segurar a mão de vocês e vou trabalhar nesse período por 2, 3 meses para dar um fôlego. A gente não vai cobrar nada e lá na frente a gente ajusta e vocês me pagam retroativo. E isso foi muito legal, porque isso fez com que eu não perdesse os clientes que eu estava na casa. E me deu fôlego para continuar tracionando a agência no período pós-pandemia. Então, só que era uma situação completamente inesperada. Então, se você não tem essa resiliência, essa paciência para estruturar, para saber que seu negócio vai precisar de um certo tempo para maturar, você já começa em desvantagem. Então, acho que isso é muito importante, né? Porque você começou um negócio no digital, seja no analógico, seja em qualquer tipo de negócio, você tem que ter um tempo de maturação. Eu acho que isso é uma ilusão que muitas pessoas que empreendem no digital têm. Essa questão da velocidade é absurdo, porque até a pessoa ter esse nível de consciência, tem muitos gurus de internet hoje, né? Você abre o TikTok, tem um montão de menina falando, é porque dá para ganhar o dinheiro agora na internet, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas tem um processo. Uhum. Então, assim, entender com quem está no mercado, estudar de fontes seguras, né? Faz você não ter essa inocência de achar que eu vou começar no digital agora e amanhã eu sou nômade e amanhã eu tô na Europa com o computador e tá tudo certo. Não que não possa estar, mas tem que ter essa questão mesmo de entender como é que funciona o jogo, né? No digital hoje as possibilidades são infinitas. Uhum. Então, aqui no curso mesmo a gente tem a formação completa. Na formação, você acha que você vai sair especialista de uma profissão, mas te abre um leque para milhares de oportunidades dentro do digital. Desde, você é lançador, eu vou criar um infoproduto, eu vou ser influencer, eu vou trabalhar com edição, eu vou ser videomaker. Um universo. Então, no meio do caminho, você vai sentindo o que funciona melhor. Para o empreendedor, ou para quem está querendo viver do digital, né, ou quero alavancar o meu negócio, eu acho que o mais importante entender é que o marketing é um processo, uma parte ali da estrutura da empresa. Ele não é custo, né? A gente bate muito nessa tecla do que o marketing não é custo, porque a primeira coisa que as pessoas cortam, vou cortar isso aqui, mas não vai cortar teu computador, teu equipamento, teu contador, aí vai cortar o marketing. Então, assim, mudar um pouquinho o mindset do empreendedor para eu vou começar um negócio, o marketing já tem que estar ali na planilha de custos como essencial, não como custo.
Não, e até complementando, né, o marketing, as pessoas acham que é uma ciência extremamente subjetiva, ou seja, qualquer um faz, eu gostei dessa cor, eu quero essa cor, eu vou trocar, e não é assim, existe uma técnica, existe uma estratégia por trás, né, e muitos empreendedores, quando não são da área, ou quando não têm tanto conhecimento, questionam isso e é uma queda de braço ali. Eu sofri aqui, como é? Eu acho que a minha paleta tem que ser de tal cor. Tem todo um estudo disso. A própria criação da logo, né? Eu sempre falo que o empreendedor tem que fazer o que ele sabe fazer de melhor e delegar o resto. Por quê? Eu vou ter um salão, mas aí eu faço marketing, mas aí eu edito vídeo, mas aí eu faço a logo no Canva. E no final fica tudo meia boca. Você não deu conta de atender seus clientes de verdade. Então, ter uma agência por trás, ter um social media, ter um gestor de tráfego é muito importante, né? Com certeza. E hoje, nessas skins aí do que eu preciso aprender para montar uma agência, o que você indicaria? Eu acho que capacitação para qualquer negócio é bem importante, né? Para quem, enfim, tá saindo da faculdade, tá procurando, né, o que fazer na carreira, assim, eu acho importante, primeiro, adquirir conhecimento. Acho que isso hoje em dia, né, com o digital, né, com inteligência artificial, a gente tem um conhecimento amplo aí em diversas plataformas, em diversos locais. Na M2BR, inclusive, temos diversos cursos maravilhosos. Mas, assim, eu indicaria, eu acho que, principalmente para essa geração agora que tá chegando no mercado de trabalho, eu indicaria para até antes de empreender, se possível, ter outras experiências profissionais, trabalhar em empresas, trabalhar no CLT mesmo que seja, porque eu falo por mim, assim, eu acho que cursos e faculdades, eles são fundamentais, porque eles endossam o que você vai usar no dia a dia. Só que eu acho que o que traz repertório também, complementando todo o conhecimento que a gente pode adquirir em diversos canais, é a experiência, é o repertório que eu falo. Então, assim, tomar cuidado para não confundir o ganhar conhecimento só com o estudar, mas também a prática é importante. Você viver o dia a dia, você tá ali nas trincheiras, seja do empreendedorismo, seja do CLT, você ganhar esse repertório para depois você ter o seu negócio. E para quem está começando na jornada de trabalho, né? Aprender a lidar com personalidades, pessoas diferentes, né? Tipos diferentes de gestão, tipos diferentes porque você vai querer virar, né, um líder ali da tua equipe. Então, ter esse exemplo, aprender no exemplo, aprender até o que não fazer, mas não partir assim tão do zero, ter um pouquinho de experiência antes para poder implementar. Eu acho fundamental. E até para conseguir lidar com as dores do empreendedorismo, que são muitas. Você ser responsável por um negócio, eu falo porque eu tive as duas experiências, né? Eu fui gerente de marketing, ou seja, tomadora de decisão de uma grande empresa, e hoje eu sou CEO da minha agência, né? Eu sou responsável pelo meu time. E quando eu era gerente de marketing, eu tinha a ilusão de que aquilo estava me preparando para as decisões difíceis que eu deveria tomar no meu negócio. E assim, não prepara, porque é diferente. Quando você... quando é o seu negócio, seu dinheiro. Quando é o seu negócio. E não só isso, quando você tem a responsabilidade sobre a vida das pessoas ali, né? Sobre o salário das pessoas, sobre qualquer mudança que você faça, se você sabe que vai impactar outras pessoas, a responsabilidade se torna muito maior. Quando você é CLT, por mais que você, às vezes, você toma uma decisão errada ou você faz você tem que desviar a rota de alguma forma, o pior que pode acontecer é ou você desligada ou você enfim, ter algum problema com o seu chefe, alguma coisa assim. Quando você é responsável pelo seu negócio, a decisão é 100% de responsabilidade sua. Então, a dinâmica acaba sendo diferente, né? E você ter esse emocional bem preparado é bem importante. Por isso que eu acho que o repertório é fundamental. E para quem está pensando em atender todo mundo, ou só empresas grandes, ou só empreendedor, qual é a maior diferença que você sente na hora de atender um cliente, assim, de ir prospectar? Digamos que você já tenha uma reunião marcada. Qual a maior diferença que você sente na hora de conquistar esse cliente menor em uma empresa grande?
Então, hoje a gente atende ambos os portes na 2Cliques, né? Pequenos, médios e grandes empresários. Eu acho que a grande diferença é que o pequeno empresário, normalmente, ele não sabe bem o que ele quer, não sabe bem o que ele precisa e ele não entende do negócio, do marketing, né, como um todo. Então, muitas vezes a gente tem que traduzir termos, a gente tem que explicar a importância, a gente tem que meio que desenhar um beabá para ele entender a importância de fazer um trabalho de marketing e comunicação para a marca dele. E normalmente ele tem uma verba muito menor, obviamente, né? Porque são negócios que estão começando. Porém, a gente tem que ter uma responsabilidade igual ou maior do que com um grande cliente, porque aquela verba, por menor que seja, ela é muito importante para aquele pequeno empreendedor. Eu vejo muita gente não tendo essa responsabilidade com os pequenos empreendedores. Então, como eu já fui uma pequena empreendedora também, a gente tem muito essa cautela de realmente tentar trazer resultado o mais rápido possível para esse pequeno empreendedor. Já o grande cliente, né, as empresas de grande porte, a gente tem uma concorrência muito grande, né, com diversos tipos de agência, e a gente tem um nível de criticidade, um nível de senioridade dos times dessas empresas muito maior, né? Então, você precisa traduzir menos e decupar menos, mas você também tem um nível de exigência muito maior. Eu costumo dizer que para as grandes empresas, a 2Cliques funciona como um braço estratégico do marketing dessas empresas, porque normalmente elas têm times de marketing muito grandes já, e a gente atende a um serviço que esses times de marketing não conseguem absorver. Para os pequenos empreendedores, nós somos o próprio marketing deles, nós somos o time de marketing deles. Isso é muito arriscado, né? É muita responsabilidade. Porque, por exemplo, no seu caso, você vem na formação de marketing, mas a pessoa está prestando um serviço de marketing digital, ou é uma agência, mas ela não é o marketing da empresa. A empresa tem que pensar em ter um gerente de marketing, ter uma equipe de marketing, para a agência vir auxiliando, né? Não sendo um braço ali da empresa, ser um funcionário da empresa. E muitos empresários, né, acabam confundindo isso. Então, às vezes, quando eu chego para gravar, ou estou levando alguém para filmar, chegou o pessoal do marketing. Não, o pessoal do marketing digital. Não sou eu que vou escolher qual é a promoção que você vai fazer, não sou eu que vou pensar no preço que você vai colocar no teu produto, no teu serviço. Então, acho que para os pequenos é o que eu mais sinto diferença nisso. Porque às vezes eu escuto, poxa, mas eu não estudei para isso, eu estudei para ser advogado, não estudei para saber quanto que eu vou cobrar num infoproduto, mas faz parte. O marketing ele entra para te auxiliar, isso está certo, isso está errado, está fora da faixa de mercado. Mas o tomador de decisão ali é a pessoa que está na frente. E quanto mais empresa ela for, mais ela tem que pensar em estruturar o marketing dela também. Com certeza. Eu acho que um grande erro dos empreendedores, quando se comportam dessa forma, é achar que vai delegar para a agência e a agência vai fazer tudo e ele não precisa participar de absolutamente nada. Isso é um erro. Aparecer. Exatamente. E assim, acho que até além do aparecer, não vai participar, e a agência vai fazer milagre. Não é assim que funciona. O empreendedor ele tem que ter os objetivos estratégicos do negócio muito bem mapeados para passar para a agência, para que a agência tenha o insumo necessário para trabalhar. Entendeu? Então, muitas vezes o pequeno empreendedor, às vezes, nem mapeou isso, nem sabe os objetivos do próprio negócio, entendeu? Então, eu acho que às vezes você tem que dar vários passos atrás para aí a gente entrar e comunicar aquilo que é necessário dentro do negócio dele. E às vezes eu tenho alguns cases assim também, tá rodando um anúncio lá, o tráfego tá rodando. Aí chega alguém interessado. Tá, mas qual é o seu objetivo com o Instagram? Essa é a autoridade. Mas o que você faz? Essa é a autoridade em que área? Aí a pessoa se perde. Porque ela já escutou o termo autoridade, ela quer engajar, mas com que finalidade? A sua empresa quer mais clientes? Você quer... Porque tem cases que eu tenho de médicos, por exemplo, meu consultório é cheio, eu quero que a indústria farmacêutica me veja para eu ser speaker do laboratório tal. Então é outro direcionamento. Então, quanto mais cedo, né, você entender o que você quer, eu quero ser autoridade. Tá, em quê? Para quê? Para quem? Quem você quer ser visto por quem? Qual é o teu objetivo? Não, eu quero começar a gravar conteúdo no digital em 2026. Tá, mas pra quê? Você vai lançar um curso no final do ano, uma mentoria? Pra quem dentro do seu nicho? Isso tudo muda o game na hora de pensar em quem eu vou chamar pra ser meu convidado, quem eu vou fazer parceria em live, Então tem todo esse pensamento, né? Eu acho que
dar esses 2 passos atrás na hora de empreender, né? Agora eu vou pro digital. Então, vamos pensar com calma. Vai no digital para quê? Qual o objetivo? E, além disso, dentro da tua prática, tem algum case que você fala, cara, esse case, essa pessoa aqui, ou alguma situação que você já passou que você falou assim, isso aí eu vou levar de aprendizado pro digital? Nossa, tantas, Vivi. Mas teria que pensar com calma, mas agora não me vem nenhuma Não cabeça. vem nada na cabeça. Nossa, tem muitas situações bizarras que eu acabo contando em sala de aula porque não gosto de dar nome aos bois e aqui também não é um lugar. Mas escreve nos comentários se você já passou por uma situação difícil com um cliente ou dentro do digital. Comecei a empreender e isso aqui, não imaginava que eu fosse passar por essa situação. Eu brinco sempre que a gente acaba sendo muito psicóloga dos clientes, né? Então, essa é uma skill que você domina bem, que você foi aprendendo na marra. Como é que é isso pra você? Então, a gente, na 2 Cliques, trata o atendimento como prioridade. Eu acho que isso vem muito da minha escola. Isso, inclusive, foi algo que me estimulou a abrir a agência, né? Como eu era a contratante quando eu era CLT, né? Eu era gerente de marketing, enfim, fui coordenadora de marketing, etc. Eu lidava com muitas agências, né? E uma das minhas dores era o atendimento. Muitas vezes eu achava o atendimento às vezes não tão próximo e muito burocrático. E por mais que houvessem grandes agências já quando a 2 Cliques nasceu, eu vi que isso poderia ser um diferencial nosso. E a gente considera isso até hoje como um diferencial, os nossos clientes também, né? A gente funciona como se fosse um braço estratégico mesmo dos nossos clientes. Então, seja para ser psicólogo às vezes, ou seja para salvar a vida, porque muitas vezes os clientes, principalmente grandes até clientes, né, que tem uma demanda muito corrida, que às vezes o chefe chega pro analista de marketing e pede, a gente precisa de uma arte para hoje. A gente costuma tentar salvar a vida ao máximo desse cliente, porque, de novo, eu já tive do outro lado, eu já fui a pessoa que precisava que a agência salvasse a minha vida e muitas vezes eu não tive uma agência que me ajudasse, que evitasse enfim, ter algum problema com o meu chefe. Então, a 2 Cliques, ela se propõe muito a isso, né? A trabalhar com essa empatia. Exatamente, com empatia, com um atendimento próximo. E eu acho, Vivi, que hoje em dia, né, em tempos de inteligência artificial, as soft skills, né, que são as características humanas, elas se sobressaem, elas se destacam, né? Então, eu acho que uma delas é o atendimento, e o atendimento ele tem que ser muito bom. Em terra de URAs e chatbot, enfim. Acho que quando a gente dá um atendimento próximo, isso realmente se destaca. E o que você acha mais difícil, assim, ou mais desafiador? Conquistar novos clientes, né? A parte do comercial, ou a parte do relacionamento, de manter os longos contratos? Vivi, eu acredito que os dois, assim, na minha visão, os dois são bastante difíceis, né? Você conseguir novos contratos é complicado, porque demanda um esforço comercial grande. Normalmente, quando a gente lida com grandes empresas, a decisão ela demora um tempo para ser tomada, ela não é tão acelerada. E a concorrência é sempre muito grande, né? Então, não é fácil você conseguir grandes contratos, mas com certeza é mais difícil manter. Porque você depende do seu time também, né? Por isso que eu falei no início do podcast a importância de você ter um time que você confie. Porque você conseguiu o contrato, beleza, fechamos, assinamos, mas quem vai manter aquele relacionamento no dia a dia? Quem vai fazer e se dedicar para entregar resultados para os clientes é o time que está executando ali, o time que está atendendo. E você, como empreendedor, você não consegue olhar toda hora, você não consegue acompanhar tudo, né? Então, eu acho que o manter, e muitas agências eu vejo que se perdem nisso, conquistam às vezes grandes contas, mas saem em pouco tempo, porque não tem essa proximidade com os clientes, não escutam o cliente, não estão atentas aos feedbacks, aos sinais, aos resultados. Então, acabam às vezes caindo numa zona de conforto, num comodismo, porque, conquistei, o jogo tá ganho. E não tá ganho. Se você não estiver ali no dia a dia, acompanhando aquela conta e dando todo o suporte necessário, a chance de perder é muito grande. Sim, e às vezes acontece o contrário, o aluno ele começa, faz o curso e aí ele fica, tá, mas agora, como é que eu vou prospectar? Aí eu aprendi isso na sala de aula, mas me sinto inseguro. E aí tem uma hora que o jogo vira, que realmente é a hora que, tipo, começa a entrar cliente,
E aí a pessoa fala, não, agora eu já tô bem no digital, tô ganhando bem, tá maravilhoso, mas esquece de manter esse relacionamento com o cliente. Mas você falou aí da tua equipe. Você já precisou demitir alguém da equipe ou algum cliente? Já, ambos. E o que foi mais difícil? Demitir a equipe é bem difícil. E clientes também, mas principalmente a equipe, porque normalmente são pessoas que você acaba lidando e se relacionando no dia a dia. Então, acho que essa é uma das dores que é constante no empreendedorismo. Eu, particularmente, sou muito pró-pessoas, então toda vez que eu tenho que desligar alguém é com bastante dor no coração, né? Principalmente quando eu me dou bem com as pessoas. E clientes, às vezes, é necessário a gente desligar. A gente já puxou o freio de mão em algumas situações dando 2 cliques também. A gente já recusou negócios. Inclusive, eu tenho uma história interessante sobre isso. Você perguntou sobre as histórias aí das trincheiras. Mas poucos vão lembrando, né? A gente vai ali, ó. Exatamente. Exatamente. A gente participou uma vez de uma concorrência com um banco para fazer um evento. A gente chegou a fazer alguns eventos na agência, mas não é muito o foco. Mas esse banco convidou a gente para fazer um evento, um stand numa feira agro no interior do Centro-Oeste. E até aí tudo bem, a gente tem parceiros de confiança que a gente poderia executar esse evento, só que a empresa queria, enfim, o evento precisava ser executado em 1 mês e tinha um carnaval ainda no meio do caminho. Por mais que a verba fosse excelente para a agência, para o momento da agência, e por mais que a empresa fosse muito grande, fazia muito sentido o portfólio, a gente recusou o negócio, a gente chegou a passar na concorrência, mas a gente recusou por uma questão de cautela. Era muito arriscado executar um evento no interior do Centro-Oeste em menos de 1 mês. Mesmo esse negócio, enfim, trazendo bons frutos para a agência, né? Tendo a possibilidade de trazer bons frutos para a agência, o risco versus retorno era muito alto. E a gente preza muito pela qualidade de qualquer coisa que a gente entrega, então a gente, com muita dor no coração, teve que recusar um negócio. Então, gente, às vezes é necessário recusar negócios, é necessário demitir clientes que não fazem sentido, dá um frio na barriga, porque às vezes o cliente custeia boa parte ali das despesas, mas dependendo da situação, é necessário. Já teve algum cliente tóxico? Alguns. Quem nunca? A gente acaba sendo terapeuta, mas precisando de um, né? Quem nunca? Sempre recomendo manter a terapia em dia para poder alinhar tudo isso. E essa questão também de lidar com pessoas, como eu falei anteriormente, ela hoje assim, é uma das indicações que eu mais tenho. Acho que não tem como você empreender se você não lidar bem com pessoas, porque o que você for vender, você vai vender para alguém. E o que vai ser executado dentro da sua empresa, você vai precisar de um time para tal. Então, você precisa lidar com pessoas. Hoje está muito na moda, né? A gente vê na internet, eu não gosto de pessoas. Se você não gosta de pessoas, não empreenda. Assim, simples assim. Não empreenda, não saia pra trabalhar, não pegue um ônibus, não ande na rua, não tenha pet. O sair pra trabalhar você até consegue se virar, mas você empreender, você precisa se relacionar bem com as pessoas, você precisa se relacionar bem com o seu time, com o seu cliente. Então, se você não é apaixonado por pessoas, se você não gosta de se relacionar, ou você é uma pessoa mais na sua... ou empreende no digital sozinho, né? Que hoje em dia também dá. Tem gente ficando milionária fazendo produtos e prompts com chat GPT e trabalhando sozinho. Mas tem mercado pra tudo, tipo, mas não é o empreender que você vai montar time, é o empreender eu sozinho. E nem lidar com clientes. A gente vê muito isso no perfil tanto do social media pro gestor de tráfego, né? O gestor de tráfego, no geral, são pessoas que gostam de mais análise, mais números, então são aquelas pessoas mais back, né? Não são tão front ali. E dentro dos eventos do digital, eu acabo vendo muita diferença nisso. Quando a gente vai no evento, tem eventos ao longo do ano todo, quando você vai num evento para social media, é aquela festival de cores e câmeras ligadas para todos os lados, né? Ou vai num evento da Hotmart, da Qlify. E aí, quando você vai num evento de gestão de tráfego, você fala assim, caraca, ninguém vai pegar o celular não, é todo mundo ali, todo mundo de preto, né? Aquela roupa de gestor de tráfego, todo de preto e muito tímido. Você vê a galera tímida e vai empreender, vai ter que aprender a se vender, ou para uma outra agência, ou para o cliente final. Então, acho que adquirir habilidade de vendas é muito importante.
É fundamental. E dá insegurança. Normalmente é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas que estão começando, né? Justamente por isso. Porque, não quero aparecer. Eu não quero... Eu não gosto de vender. E gente, é engraçado isso também, porque quando eu era CLT, eu já fui da área comercial, como eu falei, né? Quando eu trabalhei na Michael Page, por mais que fosse de recrutamento e seleção, o nosso negócio era vender recrutamento e seleção para empresas que estivessem recrutando, né? Então, para o RH das empresas, digamos assim. E eu trabalhei nisso 1 ano como CLT e eu não gostei. Eu falei, nossa, nunca mais quero trabalhar na área comercial. Eu fui pro marketing, amei o marketing. Quando eu empreendi, eu vi que eu voltei a ser comercial. Porque eu tenho que ser também o financeiro, comercial. Exatamente. Então, você tem que treinar sua cara de pau. A verdade é essa. Porque venda, você tem que realmente... se expor, você tem que promover o seu negócio, saber se posicionar, saber se promover. Porque se você não acredita no seu negócio, quem vai acreditar, né? Então, isso também é a parte do como você se vende, do como você vende o seu negócio. Isso é bem importante. Eu acho que participar também dos grupos de network, tá inserido ali nos eventos da sua área, né? Você vai adquirindo habilidades de se apresentar, de dizer o que você faz, para quem você faz, com mais segurança, né? Eu tive a oportunidade de participar de 2 grupos de network profissionais. Para quem não sabe o que é isso, pesquisem na internet. E onde cada empresário fala um pouco da sua empresa e um empresário acaba indicando o outro por relacionamento, por confiança de estar aquele período ali falando sobre aquele negócio. E você vai entendendo como funciona o trabalho do outro. Mas tem um timing para você se apresentar, tem aqueles, às vezes, 30 segundos, 40 segundos, onde você tem que dizer o que você é, para quem você é, o que você faz, para quem você faz, o que você transforma. E isso te dá uma insegurança absurda no começo, mas depois você acaba... Entrei no elevador sem falar do meu negócio. Aquele momento que o elevador tá subindo, se eu conversar com alguém ali, eu já tô vendendo meu peixe. Então vai ficando muito mais natural, você vai ficando mais segura, né, de falar. Você tem vergonha de gravar vídeo, Carol? Não, vídeo 0? não. Assim, dá um friozinho na barriga, né, gente? Se eu falar que não dá, eu vou estar mentindo. Acho que... E que bom que dá. Eu acho que o frio na barriga, ele é positivo, porque mostra que você se importa também com a sua imagem, com a imagem do seu negócio. Com o que você tá falando. Exatamente, mas eu acho que tudo é adaptável e treinável. E principalmente essa skill comercial também, né? Como você falou, de repente no início você fica um pouco mais tímido, um pouco mais com vergonha, mas conforme você vai ganhando prática, como tudo na vida, você tem tudo pra arrasar. Acho que todo mundo que tá assistindo, calma, dá pra treinar, dá pra desenvolver essa habilidade. E você sentiu a necessidade de fazer algum curso ou algum treinamento em alguma área depois que você começou a empreender ou começou a liderar? Tipo, agora eu preciso desenvolver essa habilidade aqui que eu já entendi que eu quero ter minha empresa, mas eu não tenho essa habilidade. Eu fiz muitos cursos na época que eu era CLT, inclusive com grandes nomes, porque como eu fui gerente de marketing, né, a empresa na época dava bastante curso de liderança, mas de liderança eu não cheguei a fazer mais, porque eu já tinha bastante experiência nisso. Mas fiz alguns cursos já da área de inteligência artificial, tráfego pago. Bacana. Tem sempre que estar aprendendo uma coisa nova, né? E uma coisa vai complementando a outra. Você sente essa diferença da líder Carol lá atrás e agora? Total. Assim, a líder Carol lá de trás, ela era mais insegura, era mais... tinha, como eu falei, ao mesmo tempo que era insegura, tinha também a quem culpar caso algo desse errado. A Carol, líder de agora, ela teve que tomar decisões difíceis e cuja responsabilidade eram só minhas, né, ao longo do processo. Então, isso dá casca pra gente, isso dá repertório, como eu falei no início, né? Então, isso acaba trazendo mais maturidade profissional, muito mais. Hoje em dia, assim, quando eu comecei a empreender, como eu falei, eu tinha a ilusão de que as decisões difíceis, elas iam ser similares, o sentimento, né, que se tem, são similares de quando eu era gerente de marketing, só que é bem diferente, porque você é responsável por um negócio. O jogo muda. Então, no início eu ficava muito insegura de tomar decisões difíceis, de demitir clientes, de demitir pessoas, de recusar negócios. Com o tempo, você vai entendendo que isso faz parte do negócio, que isso faz parte do fluxo. E que decisões difíceis, elas são necessárias todos os dias. E quando eu brinco que o empreendedor, quando ele aprende a navegar no caos, quando ele aprende a navegar na incerteza,
E a passar por momentos difíceis também, porque toda empresa, gente, como eu falei até no início, a resiliência é muito importante. Toda empresa passa por momentos bons e por momentos ruins. E se você tem, que nem bolsa de valores, se você tem o sangue quente, ou se você fica muito preocupado com aquilo, você aperta o botão e cancela o negócio. Não é assim que funciona. Você é responsável por várias vidas, por várias pessoas. Então, aquela história daquele memezinho de levantar a mesa e jogar fora, não, por volta, catando tudo. Exatamente. Respira, não vai dormir mais cedo. Amanhã a gente senta e vê isso com mais clareza. Exatamente, então não pode. Então, então, empreender é legal, é ótimo, te dá flexibilidade de tempo. Não que você vai trabalhar menos, você trabalha, eu acho que até mais, mas, por exemplo, hoje, eu que sou mãe também, né? Então. Eu ia eu tô aqui esperando a brecha pra entrar nessa parte. Então, às vezes, segunda-feira, eu tô com o Lucas, né? Com o meu bebê, no médico, ou fazendo alguma atividade com ele, e tô trabalhando sábado à noite, que ninguém quer. Então, as pessoas têm a ilusão também de que, como eu sou empreendedora, eu não vou trabalhar tanto. Não, você trabalha às vezes até mais. Só que você tem mais flexibilidade normalmente para gerenciar o seu tempo. Isso é muito positivo. Carol, a gente tava falando da skin, né, da empresária, e tem a skin mãe, tem a skin esposa. A gente tem muita gente, né, dentro do perfil de alunos, né, dos empresários que fazem os cursos na M2BR também, de mulheres, de mães que estão nessa correria. Como é que você faz para conciliar isso tudo? Você já falou que uma hora eu tô com meu filho, outra hora eu tô trabalhando, mas tem alguma coisa que você coloca como regra para você? Até esse dia aqui eu não faço nada de trabalho, ou como é que é essa sua rotina? A gente tem que fazer milagre, né? A verdade é essa, mas acho que, Vivi, o grande segredo para você ter várias skins acho que para nós mulheres principalmente, né? Porque nós mulheres achamos que somos mulheres maravilhas, né? Então, tirar essa síndrome de Mulher Maravilha. Alguns pratinhos às vezes vão cair, você tem que saber quais são os pratos que vão cair, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, o que dá para fazer hoje. O que tem que fazer hoje, o que dá para fazer amanhã, eventualmente deixar para amanhã, né, que não vai impactar o negócio como um todo. E principalmente ter grandes times em todas as áreas da sua vida, né? Eu acho que o casamento, ele é um time também, né? Então, você tem que escolher muito bem o seu parceiro ou sua parceira, para que te dê, inclusive, inteligência emocional para lidar com os problemas do dia a dia e saber que vocês são um time. Então, meu marido me ajuda pra caramba nas tarefas diárias, com meu bebê, com as tarefas da casa. Na agência, eu tenho um time que eu super confio, que dá conta das demandas do dia a dia. Eu tenho uma rede de apoio também que me ajuda com o meu bebê, com o Lucas. Então, se você parar para fazer uma analogia, são grandes times trabalhando junto para que você consiga fazer a engrenagem caminhar corretamente e que, de novo, que os pratos caiam, mas que sejam aqueles que podem cair e aqueles que não podem cair, aí sim, esse você dá foco, você dá conta. Mas, de novo, ninguém faz nada sozinho. Você precisa ter grandes times em todas as áreas da sua vida para conseguir dar conta. Entender o que é prioridade, né? Nem todo mundo vai ter uma rede de apoio para isso também, né? A gente tem aquela... O marido caiu fora, que a pessoa fala, né? Foi sem querer, mas eu tô aqui. Então, cada um vai ter a sua história, um pouquinho da sua história. E tem gente que é sozinho. Então, essa questão de entender, eu acho que a prioridade são os filhos, o momento dos filhos. A sua prioridade é ter saúde mental. Então, vamos tirar um momento de saúde mental. Dentro da consultoria, às vezes eu recebo diversos tipos de mulheres e tem essas dores. Então, eu sou sozinha. Na própria mentoria, eu já tive aluna que, o pai dos meus filhos foi embora e a partir de agora ele não tem mais filho, ele tá vivendo a vida de solteiro dele e acabou. Então, tudo que era normal hoje é excesso. Então, a criança ir pra escola e ter um uniforme é excesso. Então, são situações diferentes, né? Mas acho que a gente tem que pensar, se for passar uma mensagem para empreendedora, né, no geral, buscar pessoas de confiança para essa jornada, para todos os times ali, né, que sejam possíveis, e não tendo ninguém, entender o que é prioridade e o que você falou, que prato que eu posso deixar quebrar.
É isso, porque a gente sempre, e tendo rede de apoio ou não, a gente vai deixar pratos cair, isso é inerente do ser humano, entendeu? E eu respeito muito essas pessoas que não têm rede de apoio, essas pessoas que não têm suporte, porque, nossa, é difícil. A maternidade por si só já é difícil, e inclusive acho que empreender me ajudou na maternidade a lidar com as dificuldades da maternidade, né? Seu filho tá com quantos anos? Mas tá com 8 meses, tá pequitinho ainda, uma delícia. Então, é um desafio muito grande, mas, de novo, é o que você falou, é saber priorizar o seu tempo, o que é importante, o que é necessário e o que pode ser deixado para o dia seguinte. Eu acho que você sabendo gerenciar essas prioridades e essas demandas, você consegue, ainda que seja um pouco mais difícil quando você está sozinha, mas você consegue tentar minimamente administrar ali e entregar o resultado que precisa. Em algum momento você já falou assim, deu aquela vontade de virar mesa, já teve algum burnout? Não. Empreendendo? Empreendendo. Eu já passei por um período complicado, assim, no início, de novo, como eu falei, no início foi difícil aprender a lidar com decisões difíceis, com perda de clientes grandes, eu ficava muito preocupada, então eu já perdi contas grandes, eu já perdi contratos assinados que iriam virar a chave da agência e depois serem cancelados, uma empresa do exterior que ia vir para o Brasil, e acabou não vindo. E, assim, isso foi uma coisa que me baqueou muito na época. Que eu não pensei em desistir, mas eu senti muito o impacto emocional daquilo, porque, de fato, iria virar a chave da agência na época. Mas que eu respirei fundo de novo e falei, não, outras oportunidades vão vir. Se veio essa, pode demorar mais um tempo. Eu sei que não é todo dia que vai aparecer uma oportunidade desse tipo, mas vai aparecer, eu vou correr atrás para isso. Então, de novo, eu vou bater muito nessa tecla, mas a resiliência é muito importante para o empreendedor. Eu estava pensando nessa palavra mesmo. E para quem também já está numa situação confortável com o cliente, ou eu tenho esses clientes agora, a minha dica é, não deixe de trabalhar o seu comercial, porque a rotatividade dentro disso é normal. Então, às vezes, a pessoa começou como social media ali, eu tenho meus clientes aqui, já estou ganhando, estou confortável, ou consegui 2 clientes, 3 clientes grandes, além dos que eu tenho, mas aí acontece um cancelamento desse. Se você não tem uma estrutura, e principalmente se não cuida como empresário de separar o teu caixa, o caixa da empresa, né? Chega uma hora que tem um desligamento desse, a pessoa quebra, por se ela não tiver maturidade para isso, né? Com certeza. Eu lembro que na BR Malls se falava uma frase que, como eu era marketing, eu ficava revoltada, que era o comercial é o coração da empresa. Eu não fazia, eu falava, mas peraí, mas por que não é o marketing o coração da empresa? E hoje, como empreendedora, eu entendo que o comercial é o coração de qualquer empresa, porque é isso que você falou, as empresas elas são dinâmicas, eu acho que a pandemia ela mostrou muito para os empreendedores que já existiam na época, que tudo pode mudar do dia para a noite mesmo, então, se você não tá ali ventilando o seu negócio, se você não tá colocando clientes novos para dentro de casa, você fica muito vulnerável. Aqueles clientes que estão com você hoje, eles podem ficar por bastante tempo, podem sustentar o seu negócio, pode ser maravilhoso, mas eles podem sair todos ao mesmo tempo. É um cenário pessimista e difícil de acontecer? Mas ele é possível. Então, o comercial, ele precisa andar e ser tratado como prioridade em qualquer empresa, e ele tem que andar junto com o marketing também, né? Porque o marketing, ele vai comunicar e vai auxiliar no posicionamento para o comercial vender, né? E às vezes a pessoa de marketing acaba esquecendo o próprio marketing. Sim. Então, mas como assim? E cadê o teu negócio? Não tô conseguindo ter tempo para cuidar do meu marketing. Isso aí é inviável. Então, inviável. Tem que se ter como prioridade também. Né? Principalmente se você está divulgando o que você vai fazer na empresa do outro, né? Você tem que ser o exemplo. Exatamente. Você quer deixar mais um conselho para quem está começando nessa jornada? Ou para quem ainda está na dúvida se larga o CLT, se está empreendendo? Bom, o primeiro conselho é planeje-se financeiramente e emocionalmente, e mesmo se planejando, eu acho que o caminho ele é sempre cheio de surpresas, boas e ruins, por isso que o emocional ele tem que também estar bem estruturado, né, para quando você for empreender, para quando você passar pelos momentos difíceis, você ter resiliência para enfrentá-los.
Não deixe de estudar nunca, eu acho que isso é muito importante, porque, mas eu vou contratar pessoas que sabem sobre tal coisa e aquilo vai rodar muito bem. Mas quem vai fazer as perguntas certas para aquelas pessoas? Você não precisa ser um especialista em cada área. Por exemplo, na agência eu não sou especialista em tráfego pago, mas eu entendo minimamente de tráfego pago para saber fazer as perguntas certas e cobrar ao time sobre aquilo, né? Então, acho que se manter atualizado, resiliência, se preparar psicologicamente e financeiramente e tá com medo? Vai com medo mesmo, porque se é isso que realmente vocês querem, você quer, né? Quem tá assistindo, vai fundo e vai com coragem. E aprenda a se vender também. Isso é muito importante, que foi o que a gente falou, vender o seu negócio. Aprender a vender o peixe, fazer os pratinhos ficarem ali equilibrados, cuidar da saúde mental e ter as prioridades. Acho que foi um prazer esse papo, foi muito gostoso. Acho que a gente poderia ficar horas aqui falando das habilidades de quem está empreendendo. Se você gostou, deixa um like aí, já comenta também. Se você tiver alguém que empreenda, que você acha assim, essa pessoa deveria estar aqui contando a história dela, também marca a pessoa. Carol, o arroba para quem quiser te seguir. @2cliques, só que o número 2 e ao invés do E de cliques é X. Perfeito. Você que seguiu a gente aqui, que está acompanhando isso, mas não seguiu o perfil ainda, já clica ali, já segue o perfil da M2BR, já segue o meu perfil, @vivi.mkt. E espero que vocês tenham gostado. Para quem está na dúvida de empreender, acesse aí a rede social da M2BR Academy e descubra aí os cursos. E se você já está no mercado, minha dica mantenha-se sempre atualizado, né? Sempre pesquisando, sempre aprendendo um pouquinho mais. E não pare. Seja bem-vindo ao digital. Beijo, até a próxima.